Olá, irmãos. Eu sou Natanael, detentor do site www.caminhando para Cristo e da página Mensagens Bíblicas Comunidade no Facebook. E hoje eu queria compartilhar com você uma pequena mensagem a respeito do dízimo, o fato, a importância do cristão dizimar. Há muita polêmica atualmente a respeito de se devemos ou não dar o dízimo. Mas o problema que existe é porque as pessoas gostam de colocar o fundamento do dízimo lá em Malaquias 10:3, que foi uma lei, a lei de Moisés aplicada aos hebreus. Só que quando nós buscamos na raiz das coisas, a Bíblia mostra diferente a questão do dízimo quando nós analisamos. O dízimo, quando Deus determinou a Moisés o dízimo na lei, exigisse o dízimo da tribo para sustentar a tribo de Levi, o dízimo já existia há uns 400 anos ou mais, porque o dízimo nasceu com Abraão muitos anos antes. Quando Abraão ganhou a guerra dos reis, foi defender Ló, ganhou a guerra dos reis. A Bíblia diz lá em Gênesis 14. A Bíblia descreve que Abraão, ao voltar da vitória dessa guerra dos reis, ele encontrou Melquisedeque. Melquisedeque foi encontrar com ele. Melquisedeque era sacerdote de Salem. E Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e ofertou 10% do despojo para Melquisedeque. E Melquisedeque havia abençoado Abraão trazendo pão e vinho. Então, quando nós olhamos na raiz, no início, no princípio das coisas, foi ali que começou o costume de dizimar. Ele dizimou, deu dízimo de 10% do despojo de guerra. Esse despojo, ele poderia conter ouro, animais, tudo quanto é tipo de riqueza. Ou seja, isso mostra para nós, ou prova para nós, que o dízimo não é só comida, conforme muitos dizem. Lá em Moisés era comida, mas no princípio não foi assim. No princípio, o dízimo foi dado do despojo, ou seja, de tudo que Abraão tomou dos inimigos. E o dízimo representa, na verdade, a oferta de Abel e Caim. Foi a primeira oferta que Deus recebeu no princípio do mundo. E a Bíblia mostra que Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi bem feita, bem oferecida. Abel teve a consideração de dar o melhor a Deus e as primícias da renda dele. E Caim deu de qualquer coisa. Essa situação existe, a representatividade disso existe hoje no meio dos dizimistas cristãos. Então, veja bem, por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Porque ele era sacerdote. E Jesus disse que qualquer um de nós que der até um copo de água fria a alguém por ser de Deus, em favor da obra de Deus, é recompensado. Então, irmãos, o dízimo agrada a Deus. Uma das passagens do dízimo muito interessante nesse meio aí, antes de Moisés, foi o caso de Jacó. Quando Jacó ia para Berseba, ele dormiu no meio do caminho, teve um sonho, e ele acordou e fez um voto com Deus, dizendo: se o Senhor me der o dízimo
Se o Senhor se o Senhor me abençoar, de maneira que eu vá e volte para a casa de meu pai, eu darei o dízimo de tudo aquilo que eu tiver. Quer dizer, eles tinham esse costume de, quando queria agradar a Deus, fazer um voto com Deus, eles usavam o dízimo. E Jacó foi, e Deus abençoou, que ele ficou rico, e certamente deu o dízimo a Deus. Agora hoje, nos tempos atuais, que nós estamos no tempo da graça, a Igreja de Jesus, ela é um projeto de Deus, que antes de Jesus vir, Deus já tinha projetado a igreja, ou seja, a nova aliança. Lá em Jeremias 31 a 33, Deus falou estas palavras: colocarei a minha lei no coração, inscreverei a minha lei no coração das pessoas. Esse era o projeto da nova aliança, que Jesus concretizou com nós, firmada no próprio sangue dele. E quando nós damos o dízimo, nós estamos sustentando a igreja hoje da nova aliança com Jesus. Muitos acham que não, mas o Novo Testamento não fala nada a respeito do dízimo. Eu acho que nem precisar de falar. Quem quer agradar a Deus participa do projeto de Deus com algum tipo de oferta. Essa é a questão. Não somos obrigados, não somos. Mas o cristianismo não obriga ninguém a nada. Então nós não somos obrigados a dizimar. Mas se nós queremos agradar a Deus, queremos receber as bênçãos de Abraão, ou seja, ter uma família abençoada, porque em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Se nós queremos que essas bênçãos se realizem em nossa vida, nós devemos agradar a Deus, porque está escrito: agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do vosso coração. Então, amigos, o dízimo é um agrado a Deus, é para agradar a Deus. É mais importante do que a obrigatoriedade daqueles judeus para sustentar aquela tribo. É importante agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele responde a você. Agora, existe hoje duas maneiras de se entregar o dízimo. Tem pessoas que estão ligadas a igrejas que recebem o dízimo e é como botar dinheiro no saquetel furado, como diz a Bíblia. Por quê? Porque eles recebem, gastam e nós não sabemos se eles gastaram por necessidade ou não, se foi gasto com a obra de Deus ou não. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro. Nesse caso aí, nós estamos confiando no homem. Então esse dízimo entregue a essa pessoa nessas condições, ele, em vez de abençoar, ele amaldiçoa. Agora, quando o dízimo é entregue aquelas igrejas que prestam contas, que fazem realmente a obra de Deus, que gastam dinheiro no projeto de Deus, você pode estar certo que há bênçãos. Pode fazer o teste que você vai ver que há bênçãos. Então, é obrigação, é dever moral do cristão dizimar para sustentar a obra de Deus. Eu não sou pastor, não estou falando no interesse de ninguém, estou falando no interesse do cumprimento verdadeiro da palavra de Deus, no cumprimento da verdade, para que as pessoas entendam e sejam abençoadas. Amém, meus irmãos? É o que eu queria passar para vocês hoje, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.